Oi, gente querida, vamos orar juntos o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Queridos, o Salmo 2 é um salmo que retrata perfeitamente os nossos dias. Dias em que os gentios, os pagãos, imaginam coisas vãs, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não é bem assim, meus queridos. Hoje as pessoas estão cada vez mais afirmando que a visão do cristianismo, a visão da palavra de Deus, são algemas que precisam ser quebradas. E os homens estão dizendo: vamos nos libertar disso. E para isso estão se levantando contra Deus e contra o seu ungido. Mas a palavra de Deus, meu querido, diz que o Senhor que habita nos céus, ele ri de tudo isso e zomba deles. Por quê? Porque ninguém pode impedir os propósitos e os desígnios de Deus. O texto diz que na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aqui é uma menção clara sobre a grande tribulação. E aí Deus continua dizendo: eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, Deus promete que Jesus governará em Jerusalém, sobre o monte Sião. E ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, e aqui é o Senhor falando, é um diálogo, Senhor Jesus: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui fala da ressurreição. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro tu as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Olha que lindo, queridos. Aqui é Deus prometendo que vai estabelecer a Jesus no Monte Sião como governador do mundo. E Jesus, da sua parte, fala para com o Pai: e eu, Senhor, eu proclamarei o seu decreto, porque o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Meus queridos, nos dias de hoje, ou nós podemos ser herança e possessão do Senhor, ou nós somos daqueles que se levantam contra o seu ungido. Temos que fazer a escolha. A quem vamos seguir? Aos homens que estão se levantando contra Deus, que estão dizendo que Deus coloca algemas sobre eles, ou sobre aqueles que dizem: eu faço parte da herança do Senhor? O versículo 11 continua dizendo: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Em outras palavras, a opção e a escolha é sua, é minha.
de escolhermos ao Senhor, de servi-lo com temor e tremor. Beijar o Filho significa um ato de honra, de reconhecimento de que Ele é o Senhor e também o Salvador. E aí a Bíblia diz: bem-aventurados, felizes, todos aqueles que nele se refugiam. Senhor meu Deus, eu espero que esta palavra seja ouvida por muita gente, Senhor. Até por muita gente que está longe de Ti, por muita gente que está em rebelião contra Ti, para que eles tenham a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra e de se arrepender, ó Deus, e converter o seu coração dos seus maus caminhos. Senhor, eu não quero ser e tampouco quero que os meus irmãos sejam encontrados entre os rebeldes, os gentios, os pagãos, aqueles que se levantam contra Ti. Senhor, mas este salmo foi escrito há 3.000 anos atrás, e como ele retrata, Senhor, de maneira tão perfeita os dias que vivemos. Mas, Senhor, nós te serviremos. Como Josué disse, Senhor, nós dizemos também: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha oração, Pai, é que eu e meus irmãos, e as suas famílias, e as suas casas, e o maior número de pessoas, Senhor, em todos os continentes da terra, reconheçam que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque está se aproximando, Senhor, o tempo do juízo, está se aproximando, Senhor, o tempo da tribulação, Senhor, da grande tribulação, e todos que se levantam contra o Senhor e permanecem em rebelião contra Ele, Senhor, passarão por este tempo de tanta dificuldade como nunca houve no mundo inteiro. Mas nós, ó Pai, que confiamos no Senhor, como a Tua palavra diz, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Porque, queridos, aqueles que se refugiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz que aqueles que se nele se refugiam, são bem-aventurados. Eu creio que aqui temos uma alusão de que no Senhor está, quando vier a grande tribulação e o juízo de Deus sobre a terra, nós estaremos refugiados, guardados e protegidos no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você consagre a sua vida, que você viva para Ele e esteja em refúgio no dia da tribulação. Um beijo no seu coração.